Os meus cumprimentos a todos os que nos acompanham. E daremos início hoje a mais um dos nossos estudos bíblicos. O que não foi feito no domingo passado por problemas técnicos que nós tivemos aqui na rede de computadores. E hoje falaremos sobre o natural e o sobrenatural. Em face do que se discute muito hoje sobre fenômenos sobrenaturais, ou afirmando ou negando estas coisas, e considerando que há uma tendência contraditória no momento histórico, porque a história não anda como um objeto físico todo objeto físico vai numa mesma direção. A história se desfaz, se desmonta em diferentes direções. Então, tem uma marcha poderosa no campo intelectual que marcha na direção do ceticismo, uma marcha, uma tendência que se fortaleceu muito a partir do iluminismo, e mais tarde de um iluminismo tardio, que foi o positivismo, e depois o materialismo histórico. Mas também há um movimento inverso, que o Kolakowski chamou de revanche do sagrado, com um avivamento, inclusive, não só no cristianismo, tem um poderoso avivamento também no meio islâmico, mas alguns setores ou algumas correntes do cristianismo passam por um avivamento também. E isso lembra um pouco, tem alguma semelhança com o que aconteceu no Renascimento, quando a escolástica sofreu um desprestígio muito forte, foi muito abalada, porque se confrontou com a Revolução Científica do século XVII, e não propriamente a escolástica teve esse confronto, mas certos setores que se colocam como representantes do cristianismo que entraram nesse confronto. Então, houve uma visão de que o cristianismo seria, e toda a crença no sobrenatural seria obscurantismo, ou ignorância, ou má fé, ou coisa de aproveitadores, embora realmente existam essas tendências, né? E que não representam o cristianismo revelado, mas são desvios de diversas correntes do cristianismo histórico, ou talvez pudéssemos dizer, desvios presentes em todas as tendências do cristianismo histórico, chamando aqui de cristianismo histórico a organização humana de igrejas, né? Com toda a falibilidade e imperfeições humanas. Então, para tratar do natural e do sobrenatural, nós precisamos tratar do conhecimento que se tem ou não tem acerca do natural e do sobrenatural. E aí precisamos fazer uma certa incursão no campo da teoria do conhecimento, e com algumas considerações históricas e com alguma reflexão no campo inclusive no campo da metafísica, né? E da teoria do conhecimento, como falei. Então, nós temos, além do crescimento do ceticismo, nós temos, e do avivamento do cristianismo, ou de certas correntes do cristianismo, nós temos também um forte crescimento de um tipo de superstição. Como, por exemplo, hoje se fala em energias que não fazem parte dos estudos dos físicos. Energias positivas, energias cósmicas e outras coisas que a física não conhece. Então, esse é um tipo de credulidade, vamos chamar assim, se não quisermos chamar de superstição, para não entrar em choque, não ofender ninguém, vamos dizer que é uma forma de credulidade, e realmente é, né? Embora possa merecer outros adjetivos. Então, também
no meio do avivamento, tem desvios de conduta, e a quem compre e venda milagres. Então, compra e venda de milagres fazem parte de uma credulidade que se infiltra no meio do avivamento. E avivamento não é bem isso. Fé não é propriamente credulidade, porque a fé, na tradição judaico-cristã, é um culto racional, como dizia Paulo numa das suas cartas. Então, nós temos ceticismo, nós temos credulidade e nós temos avivamento. E então, nós nos debruçamos sobre estes problemas, lembrando que o ceticismo, que é a corrente que eu dizia há pouco, se fortaleceu muito a partir do iluminismo, muito na modernidade, porque já havia isso também na antiguidade clássica, né? Mas esse fortalecimento do ceticismo, que praticamente dominou toda a Europa, e também se faz presente nas Américas, esse ceticismo ele é dirigido, no caso do Ocidente, especificamente contra o cristianismo e o judaísmo. Mas ele alberga, ou ele hospeda no seu seio uma credulidade enorme quanto às suas próprias cogitações filosóficas e às suas próprias propostas sociais e políticas. Então, alguém diz, eu sou cético, mas é muito crédulo em propostas, com relação a determinadas propostas, que num certo livro, um pensador chamado Raul Girardet, livro que tem o título de Mitos e Mitologias Políticas. Então, essas pessoas que se percebem como céticas, ou se presumem como céticas, aqui chamando de cético, aquele que desacredita, e no caso que estamos discutindo aqui, desacredita na fé cristã, ou na revelação judaico-cristã. Então, ele desacredita, ele é cético, mas ele acredita em mitos e mitologias políticas. Inclusive, muito semelhantes, em alguns casos, ou em algum caso, muito semelhante à narrativa judaico-cristã. Porque a narrativa judaico-cristã fala de um paraíso perdido, quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e caiu. Teve um paraíso e teve uma queda. E, a partir da queda, começa uma luta para salvar o homem dessa queda, ou dos efeitos dessa queda. Um processo histórico. E há mitos políticos, com aparência, às vezes, até de ciência social, de filosofia, em que há um paraíso perdido. Quando não haviam certas contradições, ou quando não havia opressão numa sociedade primitiva, onde havia igualitarismo, embora a pesquisa antropológica mostre que sociedades primitivas, que hoje ninguém pode mais chamar assim, né, porque ofende e tal, não é politicamente correto falar em sociedade primitiva, e aí introduziram a expressão sociedades ágrafas, porque sem cultura letrada, sem alfabeto, sem escrita. Então, essas sociedades nunca foram igualitárias. Nunca houve igualitarismo. Mas os índios não contactados da Amazônia e tal, eles têm uma liderança na guerra, eles têm uma liderança no campo do sobrenatural, eles têm figuras hierarquicamente distintas, como uma figura que certas culturas indígenas chamam de Mairiporã, que tem alguma semelhança com a geisha do Japão, mas não é exatamente isso, nem é a prostituta, mas que presta favores sexuais aos homens casados quando as mulheres estão impedidas. E são convidadas, inclusive, por essas mulheres, e a Mairiporã desfruta de um status superior aos demais,
Então, existe uma hierarquia, sim. Né? E muitas coisas são partilhadas porque são perecíveis. Então, quem não tem um automóvel, uma geladeira ou um televisor que dura muitos anos, divide a carne de uma anta que, se ele não comer, e se ninguém comer, vai apodrecer. Então, ele divide. Né? Mas essa visão mítica, né, de uma sociedade igualitária lembra o paraíso perdido da tradição judaico-cristã, lá do Gênesis. Né? E a queda também tem uma queda semelhante, quando se diz que o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal na tradição judaico-cristã. Na mitologia política, a queda foi adotar a propriedade privada e distinguir a sociedade entre proprietários e não proprietários. Então, se apropriar de bens, então isso teria sido a queda que teria dado início a uma luta histórica. E até a promessa messiânica, porque lá no Gênesis está prometido que o Senhor vai enviar um Salvador, porque a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, e a serpente vai morder o calcanhar da mulher, a profecia que se cumpriu na cruz, quando Cristo, a semente da mulher, esmagou a cabeça da serpente, e a serpente lhe mordeu o calcanhar, tanto mordeu que ele morreu, embora e ressuscitou 3 dias depois. Mas na mitologia política você tem uma promessa messiânica de que haverá um momento na história em que a igualdade será restabelecida e as coisas todas serão partilhadas e tal. Então, existem muitas semelhanças que nós poderíamos nos estender sobre isso aqui, mas estaríamos incorrendo em desvio temático, então voltemos aqui ao nosso tema, que há uma credulidade, como há um avivamento, e há um ceticismo. Um ceticismo seletivo, uma credulidade seletiva, porque os que acreditam em energias das quais a física não menciona, não faz menção, e acreditam em intenções do universo, ou do cosmos, quando diz o universo conspira assim e tal. Né? Mas desacreditam na tradição judaico-cristã, ou acreditam nas mitologias políticas. Então, a credulidade, o ceticismo são seletivos. Né? Aí a fé também é seletiva? É. Qual é o... Vamos agora distinguir as diferentes formas de seletividade. Né? Há uma seletividade na credulidade que não tem um critério rigoroso de distinção entre aquilo que pode ser validado, reconhecido como válido, e o que não é reconhecido como válido. Válido do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de uma análise da razão, ou válido do ponto de vista de algumas manifestações empíricas que possam tornar válido aquele pensamento ou aquela crença. Então, a tradição judaico-cristã tem critérios muito rigorosos de validação. Portanto, se distingue da credulidade. E também se distingue do ceticismo até certo ponto, porque também tem um ceticismo seletivo. Né? A tradição judaico-cristã é cética com relação a essas, por exemplo, a essas energias que a física desconhece. Né? Com relação a essas ideias de que o universo material e energético conspira para alguma coisa. É um ceticismo próprio da tradição judaico-cristã. Também é cética com relação aos mitos e mitologias políticas, como diz, usando aqui o título do livro do Raul Girardet. Então, esse ceticismo seletivo não é uma seletividade arbitrária ou uma seletividade sem o amparo da vigilância epistemológica do culto racional.
é uma seletividade fundamentada em critérios rigorosos. E qual é a seletividade positiva da tradição judaico-cristã? Na tradição judaico-cristã, nós consideramos válida a revelação contida no cânone do cristianismo, que é uma reunião de livros que foram escritos durante um período entre 1500 e 1600 anos, aí por uns 40 redatores diferentes. Eu digo redatores para não dizer autores, porque nós acreditamos que a autoria é inspirada, não é de quem escreve, de quem redigiu, mas tem uns 40 redatores diferentes. Esses redatores eram pessoas muito distintas umas das outras, porque tem desde um rei sábio e poeta como Salomão, que tinha uma filosofia aforística muito poderosa, ou um outro rei pai de Salomão, como Davi, que era um guerreiro, mas também era um músico, também era um poeta, e também era um profeta. E também tem um homem de grande sabedoria, como Moisés, que era tido como iniciado em toda a ciência do Egito. E tem um homem cuja erudição levou os debatedores, em determinado momento, debatedores muito qualificados, a dizerem: Paulo, o teu excesso de letra te confunde. O teu excesso de letras, a tua erudição, o teu muito estudo, alguma coisa nesse sentido. E temos homens simples ou até simplórios. Temos um pescador como João, temos um pescador como Pedro, temos um agricultor como Eliseu, que Elias foi buscá-lo quando ele estava arando a terra. Então, pessoas tão diferentes, de épocas tão distintas, com experiências pessoais tão diferentes, escreveram tantos livros durante épocas tão diferentes, durante tanto tempo, que se harmonizam e que formam um conjunto e um conjunto integrado com uma mesma mensagem. Porque do Gênesis ao Apocalipse, do começo ao fim do cânone judaico-cristão, que é só cristão a partir do Novo Testamento, então, esse conjunto, do princípio ao fim, fala do Messias e da promessa messiânica. E o que diz sobre o Messias, tanto no momento em que ele é uma promessa, como a partir do momento em que essa promessa se cumpre com a vinda do Messias, na pessoa daquele homem de Nazaré. Então, toda essa narrativa é harmônica, é integrada, é complementar umas às outras. Né? Esses livros são complementares uns aos outros. Então, o que nós nos propomos aqui é verificar a possibilidade do conhecimento sobre o sobrenatural e o natural. A possibilidade de conhecer o natural foi muito debatida na Antiguidade Clássica, entre os gregos, voltou a ser debatida numa certa época da Idade Média, quando se discutia se era possível a gente saber alguma coisa ou se a gente não sabia de nada. Né? Se tudo era ilusão e tal. Mas não faz muito sentido hoje se enveredar pela discussão acerca da cognoscibilidade, que é a possibilidade de conhecimento do mundo natural. Vamos admitir que o mundo natural pode ser conhecido. Mas será que pode inteiramente? Podemos saber tudo acerca do mundo natural? Aí já seria uma outra discussão. Né? Se tudo pode ser conhecido ou se tem alguma coisa no mundo natural que nós não apenas ainda não deciframos, como pode se discutir, especular e conjecturar se vamos ter capacidade de compreender tudo. Mas essa discussão também tende a uma especulação, porque nos joga para o futuro, se vamos ou não um dia compreender tudo acerca do mundo natural. Então vamos nos contentar, com relação ao conhecimento do mundo natural,
em aceitar que podemos conhecê-lo. E que não conhecemos ainda muita coisa, mas que essa parte do mundo natural que ainda não deciframos tem a possibilidade de ser decifrada. E está sendo decifrada cada vez mais, inclusive numa velocidade crescente. Cada vez mais nós compreendemos o mundo natural nos seus aspectos complexos, ou cada vez mais complexos. Por exemplo, a biologia saiu do estudo das estruturas macroscópicas dos corpos vivos, dos seres vivos, para as estruturas da microscopia óptica e depois da microscopia eletrônica e da ultramicroscopia, quando entrou pela biologia molecular, que é uma complexidade extraordinariamente grande, mas estamos progressivamente dominando esses conhecimentos. E como é que se faz esse domínio de conhecimento? Também vamos admitir o que a Revolução Científica do século XVII propôs, que é um conhecimento que se produz pelo direcionamento racional da observação, pela submissão da observação à crítica da razão, que muitas vezes nós aludimos como vigilância epistemológica. Vigilância epistemológica tanto do fato observado como das conclusões que se tiram dessa observação. Então, assim, colocamos a possibilidade de conhecimento do mundo natural. E outra coisa é a possibilidade de conhecimento do mundo sobrenatural. Aí nós começaríamos dizendo que, em primeiro lugar, a discussão é: nós admitimos que exista o sobrenatural? Ou tudo se encerra no mundo natural? Algumas correntes, inclusive, que se consideram espiritualistas, negam a existência do sobrenatural, além daqueles céticos que não aceitam qualquer espiritualidade e que negam peremptoriamente a existência do mundo natural. Então, vamos começar examinando essa negativa. Quando se faz uma declaração, seja afirmando ou negando, é preciso que se tenha algum fundamento de validade dessa declaração. Então, quem diz, o sobrenatural existe, sim, ou diz, não, o sobrenatural não existe, precisa fundamentar a proposição. E, começando pela negativa, como é que alguém pode fundamentar a proposição de que não existe o sobrenatural? E, em geral, essa proposição segue algumas linhas de argumentação. Aos que dizem não existe o sobrenatural, porque o sobrenatural é apenas uma lacuna do nosso conhecimento sobre o mundo natural. Então, o sobrenatural está na lacuna do conhecimento a respeito do natural. E que mais cedo ou mais tarde nós vamos decifrar, alcançar, compreender, preencher essa lacuna. Inclusive, o ponto mais alto da discussão sobre o sobrenatural é o próprio Deus. E aí os que entendem que o sobrenatural é uma lacuna do mundo natural, dizem que Deus é o Deus das lacunas do conhecimento acerca do mundo natural. E essa expressão, lacuna do conhecimento acerca do mundo natural, é resumida dizendo Deus das lacunas. É uma visão cética ou ateia. Né? Outra coisa é dizer o sobrenatural existe, sim. Qual é o fundamento de validade? Tem ainda na negação, antes de entrarmos na visão afirmativa do sobrenatural, tem a negação das lacunas, né? E tem a negação peremptória da dimensão empírica da percepção do mundo natural. Como é essa dimensão empírica? Existem milhares de declarações, de depoimentos, de testemunhas de fenômenos sobrenaturais
Que fenômenos sobrenaturais seriam esses? Curas. Cura seria um fenômeno sobrenatural atestado há milhares de anos. Manifestações sobrenaturais do tipo profecias que se cumpriram, manifestações sobrenaturais do tipo em que as pessoas se comunicam ou percebem e têm visões de pessoas que já morreram, né? Ou que são ausentes. Então, essas manifestações, que seriam o fundamento de validade da resposta positiva, que diz sim, o sobrenatural existe, essas manifestações são peremptoriamente negadas pelos céticos, que desautorizam as curas como sendo o efeito placebo ou como fraude. E realmente essas duas coisas acontecem muitas vezes. É claro que existem muitas curas que são fraudes. Existem muitas curas que são efeitos placebo. Chamando de efeito placebo aquela sensação de melhora que é puramente psicológica. Ou uma sensação de melhora de uma doença que não era real. A pessoa se sente doente, sente algum sintoma, mas que realmente não tem doença e alguém provoca o que supostamente seria um milagre e essa sintomatologia desaparece. Isso realmente acontece. Agora, o que os céticos dizem é que isso acontece em todos os casos. Mas, para afirmar isso, seria preciso ter algum fundamento de validade para uma negação geral, peremptória, do sobrenatural. E aí, tanto das curas como das aparições, né, dos espantos, dos fantasmas, das almas do outro mundo, como se diz na linguagem popular. Né? Então, e essa prova simplesmente é impossível. Não há uma evidência de que todas as curas sejam meramente efeito placebo, ou que sejam fraude, ou que sejam a soma das duas coisas. Pelo contrário, existem pesquisas sobre o efeito da oração com relação a doentes. E, inclusive, pesquisas rigorosas feitas por médicos, aquelas chamadas pesquisas de duplo cego, que também chamam pesquisa randomizada, que você separa dois grupos e usa um fator que você quer testar num grupo e não usa no outro. E aí você vai ver se fez diferença. Então, você tem aqui um certo número de doentes, digamos 100, 200 doentes, 1.000 doentes, não sei quantos seriam, que vai ter gente orando por eles. E você tem um outro grupo do mesmo tamanho, 100, 200, 1.000, não sei quantos seriam, que não tem ninguém orando por eles. E o resultado foi que havia diferença. E essa pesquisa foi feita mais de uma vez, por mais de uma equipe médica. Né? E é claro que os céticos ficam ainda resistindo, porque dizem que não há um controle rigoroso disso. Porque você tem um grupo que diz, vamos orar por esse grupo. Tem outro grupo que você diz, não, vamos orar por esse grupo, para ver se faz diferença. Mas você não sabe se alguém fora dos pesquisadores, fora do grupo de pesquisa, não está orando pelo outro grupo também. Só que essa crítica se perde nela mesma. Porque, digamos, se um determinado grupo de pessoas, nós que estamos agora reunidos, ou simultaneamente, ou em momentos diferentes pela tecnologia, nós nos reunimos. E se esse grupo finito de pessoas estiver orando por um determinado grupo de doentes, mas não estiver orando por outro grupo para ver a diferença. E alguém que não é do nosso grupo estiver orando pelo outro grupo. Ora, isso não desmente o resultado positivo do primeiro grupo. E se o resultado positivo do primeiro grupo é maior do que o resultado do grupo que não deveria ter ninguém orando por ele, e tinha alguém orando por ele, possivelmente teria alguém orando por ele, e se ainda assim o primeiro grupo teve um resultado maior,
Isso não desmente o poder da oração, ou o poder alcançado através da oração. Mas não vamos dizer que a oração tem poder. Embora seja uma linguagem muito comum dentro da tradição cristã, as pessoas falarem no poder da oração, realmente isso seria magia. Né? Poder é do Criador. Então, a oração é um meio de acessar o poder do Criador. É o poder do Criador alcançado através da oração. Então estávamos analisando a negativa do sobrenatural e já caímos na afirmação, com essas pesquisas sobre oração, com as pesquisas sobre cura, ainda que parte das curas sejam efeito placebo, ainda que parte das curas alardeadas sejam fraude do chamado comércio de milagres, e resta uma parte que nem é fraude, nem é efeito placebo. E quem convive no meio de pessoas que oram, conhece inúmeros exemplos, inúmeros casos. Ah, mas melhorou, foi coincidência. Ah, muito bem, pode ser. Um caso, 2, 3. Mas a partir de um certo número, e existem grupos de oração que têm inúmeras histórias de respostas com cura. A partir de um certo número seria coincidentismo atribuir a coincidência a cura coincidindo com a oração. A cura ou a melhora. Né? E também seria não uma manifestação de ceticismo, de descrença, mas uma manifestação de credulidade em relação à negativa. É preciso muita credulidade para acreditar em tantas coincidências. E não são só respostas de oração quanto a curas. Uma pessoa perdida numa grande cidade, de repente ora, alguém está perdido sem gasolina numa cidade estranha e se lembra que não fez saque, não tem dinheiro no bolso, e a reserva de gasolina está no vermelho, e ora, e de repente aparece um motoqueiro que guia essa pessoa até onde ela queria chegar, e um motoqueiro desconhecido. Então, foi um acaso, uma coincidência. Mas 2 vezes, 3, 20 N vezes, não pode ser coincidência. Seria coincidentismo, chamando de coincidentismo essa credulidade na negativa do fenômeno sobrenatural. Então, como é que a resposta afirmativa se fundamenta? Qual é o fundamento de validade na crença racional? É a ocorrência de sucessivas manifestações que não cabem no senso comum, que não cabem na realidade, que não cabem nas explicações científicas, que fogem às experiências habituais e que reiteradamente se manifestam. Então, se você reúne um grupo que costuma orar e esse grupo conta 20 histórias de cura, não é... Ou de outras respostas, né, de alguém que tinha uma questão na justiça ou alguém que tinha uma tendência jurídica ou tinha um propósito de alcançar um emprego ou de solucionar um conflito familiar ou o que fosse, e as respostas vieram. Né? Bom, então, o nosso primeiro tópico seria quanto à possibilidade de conhecermos o natural e o sobrenatural, e agora estão postas estas possibilidades, né? Aqui consideradas. Mas um segundo ponto seria a consistência desse conhecimento. Né? E, de certo modo, já entramos nele. Quando comentávamos há poucos instantes que a consistência do conhecimento ou das teses, das razões acerca do sim e do não para a fé, para
credulidade ou para o ceticismo. Essa consistência passa pela constatação de fenômenos empíricos, falando numa linguagem mais típica dos meios teológicos, a manifestação de prodígios ou de respostas às orações. Essas manifestações, essas observações, essas experiências, elas precisam passar pelo crivo da crítica, da vigilância epistemológica que já comentamos. Então, elas são consistentes quando passam por esse crivo. E aí dizíamos que as respostas positivas são muito consistentes, como no caso das pesquisas randomizadas sobre oração e cura. Mas dizíamos que elas são muito inconsistentes quando se trata de optar por uma negativa sem nenhum fundamento. Quando alguém diz que todas as curas são fraudes, ou, se não são fraudes, são efeito psicológico, são meramente sugestão. Então, qual é o fundamento de dizer toda, ou todas, ou sempre? Sempre que isso acontece, ou é fraude, ou é engano, ou é equívoco. Sempre, todo. São declarações de abrangência infinita, de abrangência universal, abrange tudo. E não existe nenhuma verificação e nenhum teste com tudo. Então, não se pode fazer uma afirmação negativa de alcance universal. Essa é a crítica feita à indução. O que é indução? Indução é um processo, é um raciocínio, um processo lógico, em que, observando uma repetição regular, constante, de um número finito de observações, você amplia isso para o infinito. Os manuais nas escolas costumam dizer que a indução transita do particular para o geral, ou se apropria de observações particulares, finitas, e estende o significado delas para o geral. Eu prefiro dizer, universaliza o conhecimento. Isso é muito usado na física, na química. E o Newton dizia que fazia 3 ou 4 experimentos, e se eles fossem no sentido de tivessem o sentido de confirmar a teoria que ele estava elaborando, ele aceitava e transferia o ônus da prova para quem negasse. Ele diz, é assim, digamos, as conhecidas leis da mecânica, né? As 3 leis da mecânica, a inércia, a relação entre força e aceleração e ação e reação. Ele diz que tem essas 3 leis. E quem disser que não tem, que prove a negativa. Nós poderíamos aplicar isso à crença racional, né? Às observações dos grupos de oração, e poderíamos dizer que quem duvida dessas crenças mostra uma evidência negativa, mas uma evidência negativa de alcance universal. E aí chegamos no ponto de dizer, podemos descartar a indução negativa? Podemos, e ter uma experiência muito didática sobre isso, que é a experiência do cisne negro, né? Que gerou vários estudos sobre isso, começou com o uso do cisne negro como argumento por parte de um pensador da teoria do conhecimento, o Karl Popper, e muitas outras pessoas depois escreveram artigos ou usaram esse argumento em livros de teoria do conhecimento e livros de áreas afins. E como é o argumento do cisne negro, né? É que o cisne era uma espécie de ave que só era conhecida na cor branca durante séculos e séculos. Então, era uma experiência finita de todos os cisnes até então conhecidos pela civilização ocidental, mas, por maior que fosse essa experiência de milhões de cisnes vistos por gerações e muitas gerações de pessoas,
era finita. Mas levávamos isso ao infinito, dizendo todos os cisnes são brancos. Todos, não tem limite. Aí, no final do século XIX ou começo do século XX, por aí, em torno de 1900, pouco antes ou um pouco depois, encontraram o cisne negro na Austrália. Aí já não podíamos dizer que todos os cisnes são brancos. Porque basta uma evidência negativa para desmontar a indução. A indução é esse raciocínio que generaliza. Quando diz todos, ou diz sempre, ou diz nunca. Então, a indução sobre a cor dos cisnes dizia todos os cisnes são brancos. Todos caiu quando apareceu um pequeno número de observações num lugar limitado na Austrália, e eu acho que nem é em toda a Austrália, que a Austrália é um continente enorme, numa pequena parte da Austrália tinha lá os cisnes negros. Então, nem todos os cisnes são brancos. E para dizer nem todos, quem diz nem todos, ou diz nem sempre, não está fazendo uma afirmação universal. Pelo contrário, está limitando uma observação universal. Nem todos os cisnes são brancos, não está universalizando nada. Está dizendo apenas que a declaração universal, ou de alcance infinito, de que todos os cisnes são brancos, não tem validade. Então, é possível dizer, quanto às observações empíricas ou às experiências sobrenaturais, é possível dizer que nem todas são válidas. Claro que nem todas são válidas. Estamos admitindo aqui, reiteradas vezes, que existe fraude e existe equívoco. Como profecias, alguém que se acha profeta, e tem pessoas que tudo que elas vão dizer, dizem porque o Senhor colocou no meu coração. Pode ser fraude. E pode ser equívoco. Pode ser uma ingênua interpretação de que os seus insights, os seus desejos, os seus raciocínios sejam uma inspiração divina. E podemos dizer até que muitas vezes seja. Então, podemos dizer que nem sempre as manifestações sobrenaturais são autênticas. Mas não podemos dizer que elas nunca são autênticas. Então, fizemos uma pequena reflexão sobre o segundo ponto aí na segunda linha do texto, que é sobre a consistência do conhecimento concernente aos fenômenos naturais e sobrenaturais. Podemos ainda fazer uma pequena reflexão sobre a consistência do conhecimento concernente aos fenômenos naturais. Porque é muito fácil se questionar o conhecimento acerca dos fenômenos sobrenaturais. Mas quando se fala nos fenômenos naturais, tem havido um equívoco em confiar no conhecimento acerca dos fenômenos naturais como se eles fossem terminais, definitivos, como se eles exaurissem o que se pode saber sobre um objeto, como se dissesse ele é válido e não tem mais nada o que acrescentar, desde que fossem adquiridos ou produzidos pelo método científico, ou pelos métodos usados em ciência. E isso é um equívoco. Primeiro, porque a ciência não é um caminho pelo qual se produzem conhecimentos terminais. Faz-se uma pesquisa, chega-se a uma conclusão, coloca um ponto final e não há mais nada a dizer sobre aquilo. Isso não é assim. A ciência é processual, e o Popper, que eu citei há pouco, que é um grande expoente de uma escola filosófica de teoria do conhecimento chamada
escola do racionalismo crítico, que se distingue do racionalismo tradicional. O que ele diz é o contrário, que a ciência cresce corrigindo erros. Se ela cresce corrigindo erros, é porque ela erra. Senão, não teria erros a corrigir. E temos exemplos. Eu não tenho pérdio de repetir exemplos que eu já citei muitas vezes e citarei novamente, se houver ocasião, das transformações do conhecimento acerca do átomo. Porque nós temos 4 teorias atômicas em um período de mais ou menos 100 anos. Os caras eram Dalton, Thomson, Rutherford e Niels Bohr. Cada um deles fez uma teoria atômica e o outro corrigiu. Começando lá por Dalton, depois passando para Rutherford. Eu disse há pouco, era Dalton. Antes, mais alguém, depois Rutherford e Bohr. E Rutherford foi um pouco modificado, aperfeiçoado por Niels Bohr. Então, cada um produziu um conhecimento que não era terminal. Produziu um conhecimento que não era definitivo. Por que não era definitivo nem era terminal? Porque não era completo. Não exauriu o que se poderia dizer sobre o átomo. Ainda tinha mais coisa a dizer. Mas agora, com a teoria do Rutherford, aperfeiçoada pelo Niels Bohr, também tem muito, mas muito ainda a aprender sobre o átomo. Então, e eu estou dando um exemplo do campo da física, que é talvez a mais sólida das ciências, mais dotada de teorias consistentes, que efetivamente são reafirmadas pela prática. Porque até hoje programa espacial, robótica, a inteligência artificial, tudo com base na física. Né? Até porque a química, subjacente à química, tem uma física. Porque, digamos, as ligações entre moléculas e átomos, elas têm explicações que remetem à física. Tem as ligações iônicas, por exemplo. A ligação iônica é um fenômeno físico. Né? E também porque a própria biologia, subjacente à biologia, tem um conhecimento químico, da biologia molecular. E como a química, subjacente à química, tem a física é praticamente o fundamento de todas as ciências da natureza. Agora, e se transforma. O que tem uma estabilidade muito maior, possivelmente com alguns conteúdos ou muitos conteúdos terminais e exaurientes, capazes de exaurir o que se pode saber sobre um determinado objeto, são aquelas formas de conhecimento que não têm objeto material, que tratam apenas de abstrações. E aí tem os 2 casos clássicos, com a matemática e a lógica. E aí não vamos entrar naquela discussão se a matemática é uma lógica simbólica, porque é um campo muito polêmico, mas que a matemática não tem objeto material é tranquilo. É uma das poucas coisas pacíficas em teoria do conhecimento. Né? E a lógica também, ainda hoje, a gente usa a lógica do Aristóteles. E aí de 2.400 anos, mais ou menos. Né? E houve uma tentativa do Leibniz de acrescentar um 4º princípio. A teoria do Aristóteles tem 3 princípios, né? O princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído e o princípio da diferença. Termina sendo o princípio da diferença, da desigualdade, ou coisa semelhante, que eu posso expressar nesses termos. Então,
o Leibniz acrescentou o chamado princípio da razão suficiente. Mas não tirou nada, né? É claro que hoje existe uma teoria do conhecimento de inspiração sofística, dos sofistas, que se opõe à lógica aristotélica, porque ela leva a uma forma de raciocínio chamada silogismo, e isso é uma tendência muito forte hoje, tanto na filosofia da linguagem, como no campo da linguística, da sociolinguística. Mas até esses que negam a lógica aristotélica, eles escrevem negando, e ao escrever eles argumentam até onde podem, até onde merecem crédito, usando a lógica do Aristóteles, né? Usando o silogismo. Bom, então vimos que o conhecimento relativo ao mundo natural também tem seus limites. Também não é titular de uma credibilidade absoluta. Aliás, o absoluto é o que não se sujeita a nenhuma condição. E quem lembra aí do ensino fundamental, as gerações de hoje fizeram um ensino fundamental, na minha época era primário ou ginásio, a gente estudava ciência e aprendia, quando ia estudar qualquer lei da ciência, o autor começava dizendo que em condições normais de temperatura e pressão, hoje em dia eu uso um sigla, né, CNTP, eu não gosto muito de sigla, então eu prefiro dizer toda a expressão. Em condições normais de temperatura e pressão, acontece isso. Aí vinha a descrição da lei, né? Então, isso significa que não está se tratando de uma coisa absoluta, né? Estamos falando de alguma coisa, de alguma dinâmica, de algum fenômeno que se subordina a uma condição de temperatura e pressão. No caso das ciências da natureza. No caso das ciências sociais, as condições envolvem muito mais variáveis. E aqui teríamos que tratar um pouco do conhecimento dos fenômenos naturais no campo das ciências da cultura, que também são chamadas de ciências sociais ou ciências históricas. Bom, e aí vem uma diferença em relação às ciências da natureza. É que as ciências da natureza, quando alguém diz que há um fenômeno da natureza em determinadas condições, não está falando que os fatores interagentes daquele fenômeno têm uma ação finalista. Você não diz numa reação química que A reage com B por causa da intenção de A ou de B. A e B não têm intenção nenhuma numa reação química. Não tem uma finalidade, não é ação finalista. A e B não são sujeitos da reação química. Chamando aqui sujeito aquele fator que realiza a ação. Como lá em análise sintática, quem é o sujeito da oração? O cachorro mordeu o menino, ou o carro atropelou a criança. O sujeito não é a criança. Nem o carro é o objeto. O carro é o sujeito, porque praticou a ação de atropelar, né? Então, nas reações químicas e nos fenômenos da natureza em geral, não tem sujeito, não tem ação finalista, não tem vontade, não são fenômenos volitivos, ou seja, volição é vontade, se diz, não são fenômenos do campo da volição, do campo da vontade. Mas nos fenômenos históricos e sociais, os fenômenos são fenômenos ligados à vontade. Aí eu orientei um estudo sobre o carnaval no Cascavel. E aí o rapaz que fazia a pesquisa buscou o significado da escolha, porque na época tinha quem fosse para carnaval no Icaraí, no Paracuru, no Aracati, e o que motivava a escolha de Cascavel. E aí ele viu que era
o transporte mais barato, tinha ônibus e era muito barato, e viu que não tinha que ter hospedagem, ia para Aracati quem hospedava, quem alugava uma casa e tal, e quem ia para Cascavel, quem dormia debaixo de uma mangueira, e, e a despesa era mínima e tal, né? Então, podia ir e voltar, porque não era tão longe. Então, entrou a ação volitiva, entrou a vontade, entrou a ação finalista. E se entra a ação finalista, e se tem sujeito, tem alguém que faz, que exerce a própria vontade, então esse fenômeno não tem leis, porque vamos usar sempre o significado das palavras para que a nossa análise não fique nebulosa, não fique sombria. O que é que chamamos de lei em ciência? Lei é um conjunto de fatores que, em determinadas circunstâncias, necessariamente produzem um resultado esperado, ou um resultado conhecido. E se tem ação do sujeito, a gente não pode prever o resultado. Eu costumava dizer isso em sala de aula: se um rapaz que está do teu lado te dá um beliscão, dizia eu para uma moça, um leve beliscão, é possível que você reaja com um sorriso, mas é possível que você reaja manifestando incômodo. E se você manifestar um sorriso da primeira vez, e se ele for repetir a experiência, da segunda vez a sua reação já pode ser negativa. Então, não tem a previsibilidade dos fenômenos da natureza. Ah, mas tem, porque tem aí as pesquisas de intenção de voto, porque os economistas dizem que a oferta e a procura definem os preços. Tem e não tem. Tem para os grandes números, mas não tem alcance que possa individualizar a previsão. Eu costumava dizer isso em sala de aula, no primeiro semestre. Eu digo, olha, daqui a 10 semestres vocês se formam. 5 anos. 10 anos depois vão fazer um encontro dos formandos. Algumas de vocês estarão casadas, algumas de vocês terão um pneuzinho na barriga, algumas de vocês trarão pela mão uma criança ou criança, e algumas de vocês terão um marido amoroso ou chato. Mas eu não posso predizer quais preencherão algumas, ou cada uma, ou todas essas condições. A gente pode até descobrir que tem tantos por cento de chance delas estarem casadas, mas não quais serão. Como eu poderia dizer, que dentro desse prazo, de um prazo mais longo, nem todas estarão entre nós, nem todas estarão vivas, mas não poderia dizer quais. Então, tem essa imprevisibilidade, tem esse limite do conhecimento que levou o Pedro Demo, que é um sociólogo, que escreveu muito livro de sociologia e tem um livro de metodologia científica que ele diz que as ciências sociais não vão além da hipótese. Eu teria uma hipótese de que algumas daquelas alunas, dentro de tantos anos, estariam casadas, teriam filhos, estariam mais gordinhas, teriam um marido bem casado ou mal casado, mas isso seriam sempre hipóteses. Então, o que podemos ver inicialmente foi uma introdução à reflexão sobre o natural e o sobrenatural, que ficou na primeira página. E para a gente concluir a primeira página, eu só quero dizer que precisamos definir também o fenômeno religioso, porque o sobrenatural faz parte do fenômeno religioso. Usando a definição de um sociólogo, que tem um livro chamado Sociologia da Religião, que diz que religião é uma busca da totalidade, da radicalidade e da transcendência. Que nas mitologias políticas tem essas coisas também, por isso é que existem religiões civis. Ele não diz essa parte, ele só fala dos 3 fatores. Essa parte das mitologias políticas, quem diz é o Raul Girardet, no livro Mitos e Mitologias Políticas. E alguma coisa eu acrescento. Então, tendo aqui uma noção do que estamos dizendo quando falamos sobre religião, sobre fenômeno natural, sobre fenômeno sobrenatural, nós poderemos apreciar com maior brevidade o que ficou no texto. E na minha
impressão aqui, no que foi imprimido, no que está impresso, está com 9 páginas e nós só vimos a primeira. Então, vamos, no próximo encontro, espero que seja no próximo domingo, começaremos da consistência dos tipos de conhecimento, que também já vimos hoje, né? Consistência do tipo de conhecimento, mas veremos a partir de um ponto que não tratamos hoje, que é a questão dos valores morais. Então, a partir do terceiro parágrafo da página 2, nós poderemos apreciar com mais celeridade, sem passar por cima das coisas, porque eu espero ter feito uma explicação e uma exposição dos fundamentos de tudo que vem depois. Então, eu devo agradecer a presença de cada um que esteve conosco, aos que começam a ver a gravação, solicito que vejam até o fim e façam a sua apreciação, mandando mensagem de voz ou por escrito, e que manifestem o seu gostei ou não gostei, e que compartilhem. Compartilhar. Manifestar aprovação ou desaprovação, lá no polegarzinho, para cima ou para baixo, e para isso é preciso ir até o fim. E participar, dando sugestões, formulando perguntas ou apresentando críticas. Muito obrigado e até a próxima semana.